Olá! Vamos mergulhar hoje num conceito que é simplesmente a espinha dorsal do direito penal, o princípio da fragmentariedade. Sabe, é ele que coloca um freio no poder de punir do Estado, que impede que qualquer coisinha errada vire crime. Bora entender como essa engrenagem funciona? Então, vamos começar com a grande questão, né? Já pararam para pensar nisso? Se algo é errado, imoral ou até prejudicial, por que o governo não cria uma lei e pronto? Transforma em crime. Parece lógico, mas a resposta está num equilíbrio, olha, muito delicado. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Primeiro de tudo, precisamos falar sobre o tal do poder de punir. O Estado ele tem o monopólio da força, para aplicar punições. Só que esse poder, que é imenso, não é um cheque em branco. Muito pelo contrário, ele tem limites bem claros. E aqui está o pulo do gato. A capacidade de punir, ela tem que ser usada com uma cautela gigantesca. Ela é, por natureza, limitada. E mais, excepcional. Ou seja, não é para ser a regra de jeito nenhum. É a exceção, usada só quando não tem outro jeito mesmo. E isso já nos leva direto para outra ideia fundamental. Nem todo ato que é contra a lei é necessariamente um crime. O nosso sistema jurídico ele é inteligente. Ele separa as coisas em caixinhas diferentes. E essa divisão é super clara. De um lado, a gente tem o ilícito civil ou administrativo. Pensa aí numa dívida que não foi paga, uma quebra de contrato. São problemas que se resolvem com indenização, multa, sabe? Agora, do outro lado tem o ilícito penal. Esse sim é reservado para as condutas mais pesadas, aquelas que abalam a sociedade de verdade, como um roubo. Aí a resposta do Estado tem que ser a mais severa. Certo. Então, se a maioria dos pepinos é resolvida por outras áreas do direito, quando é que o direito penal entra em campo? A resposta é simples, só por último, quando todo o resto já falhou. Essa expressão em latim, ultima ratio, gente, ela resume tudo. Literalmente, significa o último recurso. Pensa no direito penal como se fosse a artilharia pesada do sistema jurídico. Ele só é chamado para a batalha quando a coisa está muito séria. Quando as outras ferramentas, tipo do direito civil, não deram conta do recado. E com isso, a gente chega no coração do nosso papo de hoje. O princípio que organiza essa bagunça toda, que decide quando usar essa última cartada, é ele, o princípio da fragmentariedade. É ele que dita as regras do jogo. A definição é cirúrgica. O direito penal não é um escudo que protege tudo de todo mundo. Ele não protege a vida ou o patrimônio por inteiro. Pelo contrário, ele protege só fragmentos, pedacinhos desses bens, e só contra os ataques mais violentos, aqueles que a sociedade simplesmente não pode tolerar. Olha, e esse gráfico aqui deixa tudo cristalino. Vamos pegar o patrimônio como exemplo. A imensa maioria dos problemas com bens, tipo uns 85%, fica lá na esfera civil. É muita coisa. Só uma fatia bem pequena, aquele fragmento de 15%, que são os ataques mais graves, como um furto qualificado, um roubo, aí sim justifica chamar o direito penal para resolver. Então, como é que isso funciona na vida real? É basicamente um processo de 2 passos. Primeiro, o sistema jurídico seleciona o que é mais valioso para a gente viver em comunidade: a vida, a liberdade, a dignidade. Depois, dentro desses bens que foram escolhidos, ele só vai criminalizar os ataques mais destrutivos, as condutas que realmente tiram o nosso sono e a paz social. Beleza, a teoria é super interessante, mas e aí? Como esse princípio afeta o mundo de verdade? Bom, ele tem um impacto direto em como as leis são feitas e, para quem estuda, é um tema quentíssimo e em concursos públicos. Primeiramente, ele funciona como uma bússola para o legislador. Quem está lá criando as leis não pode sair inventando crime para tudo. Pensa no debate sobre criminalizar fake news, por exemplo. O princípio da fragmentariedade obriga a gente a perguntar: peraí, essa conduta é um ataque tão grave a um bem tão essencial que precisa da resposta mais dura do Estado? Ou será que uma multa já resolveria? É um freio essencial contra o exagero. E não para por aí, não. O princípio também guia quem aplica a lei no dia a dia, como juízes e promotores. Eles precisam interpretar as leis criminais de uma forma mais restrita, focando na real intenção daquela norma e, claro, evitando punições que sejam totalmente desproporcionais para casos mais leves. E para quem está na pegada dos estudos para concurso, fica a dica de ouro. Isso aqui não é só teoria bonita, não. É um dos temas que mais cai nas provas. Dominar o que é a fragmentariedade é um passo assim fundamental para ser aprovado, principalmente em carreiras policiais e jurídicas. Geralmente, as bancas vão querer saber se o candidato entendeu o conceito, qual a relação dele com a intervenção mínima e se sabe diferenciar os tipos de ilícito. É muito comum aparecerem aquelas questões de julgar assertiva, sabe? Certo ou errado. E é aí que testam essa compreensão a fundo. Resumindo a ópera, então.
A fragmentariedade é um grande filtro. Ela barra a passagem de qualquer probleminha social direto para a esfera criminal. Ela seleciona só o que é mais grave e manda o resto para as outras áreas do direito resolverem. É um mecanismo de contenção do poder do Estado. Simples assim. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o direito penal só protege pedacinhos do que a gente acha importante, a forma como esse filtro é ajustado e o que ele decide que merece virar crime, isso diz muito, mas muito mesmo, sobre quais são os verdadeiros valores de uma sociedade naquele momento da história, não acha? Fica aí a provocação.